Oi, gente, tudo bem? Espero que esse vídeo os encontre bem, tanto vocês como seus familiares. Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre o Egito Antigo. Como nas aulas passadas nós trabalhamos a Antiguidade Oriental e regiões de estabelecimento ou sedentarização dos povos e dos grupos humanos, hoje a gente vai focar em um deles, que é sim o Egito. E essa frase já é tão importante, tão impactante que está aqui: o Egito é uma dádiva do Nilo, uma frase escrita pelo Heródoto, um dos primeiros historiadores, se não o primeiro. Em base, ele dizem, é posto que ele é o primeiro historiador. Ele foi muito feliz em dizer isso porque sim, essa civilização ela deve muito a esse rio, deve muito ao rio Nilo. O quanto ele foi importante e que a partir do estabelecimento desses grupos de seres humanos no Neolítico, no período Neolítico, nessa região, esse grupo teve uma grande ascendência a partir desse momento. Então vamos lá. Os primeiros grupos humanos, esses primeiros grupos humanos que com origem principalmente amita, ou seja, grupos humanos de origem do norte da África, certo? Na região do atual Egito, eles se estabeleceram ou se sedentarizaram no período Neolítico em regiões que estavam próximas ao rio Nilo, ou seja, que estavam próximas a uma região com grande quantidade de terras férteis. E por que essas terras férteis? Essas terras elas tinham eram onde estava localizado o rio Nilo, então onde davam as cheias em um período e depois desse período o rio Nilo voltava ao normal, e essa terra onde esse rio tinha suas cheias, ela poderia ser utilizada para plantação, para a agricultura, certo? Uma coisa que é importante a gente falar é que a região, se a gente for falar da geografia do Egito, ele está localizado no platô desértico da África, certo? Então, numa região de grande quantidade de deserto, uma região extensa de deserto, do deserto Saara, mas, como podemos ver, que nessa região onde está localizado o rio Nilo, esses grupos sociais, ou grupos humanos, se estabeleceram e passaram a crescer dentro da região. Então, primeiro, fixaram-se durante o período Neolítico, uma coisa importante de se falar, e esses povos tinham origem amita, ou seja, da região do norte da África. Vários povos também têm origem, essa origem amita, e que a gente vai conversar com o passar do tempo. Além disso, quando eles se estabeleceram, esse grupo humano se estabeleceu nessa região do rio Nilo, eles se fixaram graças às regiões férteis, às terras férteis, e passaram a produzir e utilizar da agricultura ali localizada. Então, o Nilo, a partir do seu entorno, ele tem essas terras férteis, a partir de suas cheias, e que formam e passaram a formar, esses grupos humanos passaram a formar províncias ou pequenas cidades, ou como a gente pode chamar assim, nomos, que são uniões dessas pessoas que passaram a crescer socialmente e praticar agricultura, praticar pecuária em tal região. Claro que é interessante a gente saber que a partir desses contatos sociais, as obras passaram a existir novas obras e obras de irrigação dentro dessas pequenas cidades ou províncias que tinham os seus próprios líderes, e que os grupos sociais passaram a crescer e passaram a se desenvolver, se povoar, ter grande quantidade de água e comida, e a partir sim dessas obras de irrigação foi quando iniciou a unificação. É estudado e é analisado que por volta de 3500 a.C. ocorreu uma unificação desses nomos, e essa unificação foram as origens, ou se vai resultar no Alto Egito e no Baixo Egito. O Alto Egito ele fica localizado principalmente ao sul do Egito atual, certo? Do atual Egito,
e principalmente porque Alto Egito, fica essa confusão que Alto Egito é o norte ou não, ele é o sul, e ele é conhecido como Alto Egito porque é uma região de altitudes elevadas, certo? Onde estão localizados o início do Nilo e que depois ele vai desaguando até chegar ao mar Mediterrâneo. O Baixo Egito, que é outra região que se unificou, então esses dois reinos, o Alto e o Baixo está localizado no atual delta do rio, onde existem as ramificações que vão desaguar no mar Mediterrâneo. Então, lembrando sempre, o Alto Egito está localizado ao sul, e ele é chamado Alto Egito porque é uma região de elevação da geografia, do solo, e o Baixo Egito está localizado no delta do Nilo, onde o Nilo deságua sobre o mar Mediterrâneo. Isso em mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo aconteceu essa unificação desses dois reinos. 300 anos depois, e claro, isso é uma margem que a gente coloca, ocorreu a unificação do Alto Egito ao Baixo Egito, ou seja, o Egito se tornou um império só, ou digamos assim, uma civilização independente e unificada, tá? O líder político do Alto Egito dominou a região do Baixo Egito. Esse líder do Alto Egito ele passa a ser conhecido como faraó, então será o primeiro faraó, muitos conhecidos como Namer ou Menes, certo? Isso em 3.200 a.C. Quando isso acontece, a gente passa a dividir didaticamente, certo? Claro que essa divisão da gente entender e estudar o Egito, ele é uma divisão didática, certo? Então, períodos específicos que a gente vai apontar, que eu vou trazer certas denominações que sejam importantes para vocês relembrarem e estudarem, certo? E que essa divisão didática ela é dividida e ela sobrepõe sobre o período egípcio três principais momentos desse forte império egípcio. O primeiro deles, o Antigo Império. Ele primeiro, antes de mais nada, a gente tem que entender, vocês, temos que entender que o governo egípcio ele era um governo teocrático. O que isso significa? O poder político e o poder religioso eles estavam unidos. O faraó ele era o líder político, ou seja, o líder de todas as regiões, a geografia, toda como chama? Todos os próprios egípcios, mas todo o território egípcio, certo? Então ele é poder político, é ele que vai mandar ou desmandar das coisas que devem ser feitas, mas além disso ele é também líder religioso, ou seja, ele é um deus na terra. Todas as pessoas, esses egípcios, sejam eles quais forem as suas funções dentro desse império, dentro das relações sociais dentro do Egito Antigo, eles devem respeitar esse líder de forma religiosa também. Então ele é o líder religioso, ele é um deus na terra. Então isso é um governo teocrático. Isso é muito importante para se manter e se lembrar essas definições, esses conceitos da história. Além disso, em relação a esse governo teocrático, autoritário e muito forte, a gente vai em conta a construção das pirâmides, principalmente da pirâmide de Gizé, que é tão reconhecida, é tão cartão postal do Egito atual, mas sim que a construção das principais pirâmides e das pirâmides mais altas foi nesse período do Antigo Império, certo? Que demonstrava o poder dos faraós. Como todos sabem, se vocês lembrarem da tia Cotinha lá do final lá do 6º ano, lá quando vocês estudaram no ensino fundamental, vocês vão lembrar que as pirâmides elas são mausoléus, elas são regiões, são construções feitas para guardar como tumbas esses faraós, e que sim, as populações, os servos desses faraós deveriam e participaram da construção dessas grandiosidades, dessas grandes construções, certo? Além disso, além do poder desses... Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que esse governo político religioso ele vai influenciar no convívio das pessoas, na determinação
da função de cada egípcio dentro do antigo império. Então, o poder do faraó ele está presente em todas as relações religiosas, políticas e também nas relações humanas, nas relações de trabalho dentro do Egito, certo? As construções das pirâmides são um exemplo disso. Além disso, com o passar do tempo, o antigo império acabou entrando em um declínio, certo? O poder central, o poder do faraó, com o passar do tempo, como vocês podem saber isso, eu peço para que vocês leiam e estudem também pelo nosso material didático, em que é um período de grande quantidade de anos, décadas e séculos que se passam, e com esse contato entre pessoas, esse poder mais autoritário ou não, esse poder mais teocrático, que demonstrem que o faraó é sim o poder central, ele vai entrar em alguns declínios, ou ele vai entrar em alguma crise em certos momentos. E isso vai levar ao fim do antigo império. Então o declínio do poder central ele é causado principalmente pelo fortalecimento dos nomarcas. Quem eram os nomarcas? Líderes regionais, aqueles líderes realmente dos nomos, então, ou seja, de pequenas províncias e regiões de todo o Império Egípcio, que vão se tornar mais influentes, vão ter mais influência no poder político do que o próprio faraó, certo? Então, essa desestabilização do poder político, do poder central do faraó, vai acarretar nas lutas internas, nas revoltas sociais e na desorganização da produção. Ou seja, lutas internas vão fazer com que o faraó perca esse poder político dentro dele, certo? Então, é importante eu falar que sobre a unificação é que a paleta de Namer, ou seja, ela é uma obra milenar, ou seja, ela demonstra essa unificação do Egito, unificação do Alto e Baixo Egito, certo? Representando a influência do faraó, tá? Então eu até deixei aqui, depois eu gostaria que vocês analisassem um pouquinho mais sobre ela. Mas com esse declínio, com o fim, com a desorganização política do faraó e com o fortalecimento do poder do nomarca, ele também vai durar um grande período de tempo, em questões de anos, certo? Se a gente for falar do tempo em específico, o passar do tempo, mas que vai levar, esse declínio da força dos monarcas vai levar ao Médio Império, certo? É o segundo momento dessa divisão didática que a gente utiliza para a civilização egípcia, tá? O retorno do império, o retorno do poder do faraó, o retorno da força imperial, a força do faraó em relação ao poder político e religioso, certo? Outra coisa que é importante a gente lembrar do Médio Império, as obras de irrigação que vão fazer com que a agricultura ela cresça dentro da região do Egito Antigo e do Nilo. Então o Nilo ele vai passar a ser, eles vão passar a utilizar a água no Nilo para mais regiões, trazendo mais terras férteis. Isso os egípcios, os agricultores principalmente, tá? Então obras de irrigação vão fazer parte desse período do Médio Império. As obras de grandes pirâmides já é o passado, já não acontece mais com tanta frequência, e o contato entre egípcios e outras culturas também vai fazer parte desse Médio Império, ou seja, os hebreus e os Hicsos, que são regiões, são populações e sociedades que vêm da Ásia Menor principalmente, passam a ter contato com os egípcios e passam a ter um contato mais cultural, fazendo com que a cultura egípcia faça parte e tenha contato com novas culturas. Isso vai levar à dominação e a conquista do império dos Hicsos sobre o Império Egípcio. Essa dominação ela vai durar 200 anos. Então, para vocês entenderem o declínio que leva do Médio Império para o Novo Império, ou seja, esse novo momento de declínio da força do faraó, ele vai acontecer a partir de invasões de povos exteriores. E esses povos são, sim, os Hicsos. E essa dominação estrangeira vai durar por mais ou menos dois séculos, 200 anos, que também vai informar, vai demonstrar, vai ser demonstrada a partir de várias obras e pinturas do período, certo? Além disso, quando esse momento em que os Hicsos eles dominam a região,
o povo egípcio que está sendo dominado por essas pessoas, por esses estrangeiros, por essas forças estrangeiras, passam a querer lutar pela independência e querer lutar pela volta da dominação do próprio de egípcios no poder. Então, no novo império, a ascensão do novo império, a terceira divisão didática que a gente utiliza para a civilização egípcia nesse momento, ele ocorre a partir da expulsão dos Ixos, ou seja, a expulsão feita a partir de um faraó, que é o faraó Amossis, em que ele retira a força desse poder político ou dessa administração feita pelos Ixos e a volta das dinastias ou a volta dos faraós para um novo império. O que acontece nesse período também? Além disso, a escravização do povo hebreu, certo? Então, toda aquela relação ao Antigo Testamento, as relações entre os povos hebreus e egípcios, em que os hebreus primeiro são escravizados e eles conseguem depois partirem do Egito para busca pela Terra Prometida, por Canaã, ele leva ao... Tive que parar um pouquinho aqui por causa que a aluna tá querendo conversar com vocês. Enfim, continuando. Paramos na escravização do povo hebreu, certo? Então, a escravização do povo hebreu, ela faz parte do período do Novo Império e que vai levar à expulsão ou a busca pela Terra Prometida por esse povo. Vai ser o povo hebreu, a gente vai conversar sobre eles, eu vou explicar sobre eles também, vai ser uma outra aula que eu também já está sendo preparada. Continuando. Após a escravização, outro fato que é importante durante o Novo Império é sim o apogeu territorial da civilização. Ou seja, esse período do Novo Império é o período de expansão da civilização e a expansão e a força militar do Egito Antigo, em que os egípcios, os faraós, esse império passa a dominar outras regiões, não só da África, do norte da África, mas principalmente regiões ao lado, regiões do Oriente, que também tem várias civilizações em seu esplendor ou em sua ascensão. Eles passam a dominar parte da Mesopotâmia, parte da Palestina, parte da Síria, coisa que a gente consegue perceber nessa região do mapa. Então, quando pausem o vídeo e vejam direitinho em que regiões foram dominadas, regiões da Fenícia, parte da Mesopotâmia. Então, um momento de grande expansão territorial egípcia, tá? Então, isso aconteceu durante o Novo Império. Claro, faz parte dessa militarização dos egípcios após a expulsão dos Ixos, que leva ao Novo Império. Outra coisa que acontece no Novo Império que é muito importante é uma revolução religiosa. A gente vai falar daqui a pouquinho, vou falar daqui a pouquinho sobre a religião monoteísta egípcia, mas que durante o Novo Império aconteceu uma revolução religiosa em que os egípcios se tornaram monoteístas, em que acreditavam em apenas um Deus. Que Deus era esse? Deus Atom, certo? O Deus Atom, conhecido como o Deus Sol, aquele que deverá ser o Deus único, certo? O momento em que... Porque acontece uma revolução, uma mudança total da religião egípcia. Isso acontece durante o governo de apenas um faraó. E claro, isso está muito ligado a outras religiões monoteístas, no caso, os hebreus. Então, essas trocas culturais que aconteceram durante o Médio e o Novo Império. Além disso, quando que inicia o declínio do Novo Império? Ou quando que acontece o declínio, enfim, do último período dessa divisão didática do Egito? É sim a partir de várias não mais expansão territorial, mas invasão de outros povos no território egípcio, certo? Então, esse declínio acontece a partir da divisão interna, da dominação dos assírios, e a expulsão deles em 650. Mas antes da expulsão deles, é válido dizer que os assírios, que são um povo de origem da Mesopotâmia, passam a dominar e passam a conquistar regiões do Egito Antigo, que vai fazer com que eles fossem expulsos em 650 a.C. Então perceba, a gente está falando do Novo Império em 650 a.C., mas quando ele foi unificado,
por Menes em 3200 a.C., passaram mais de 2000 anos, 2500 anos. Então, quanto tempo todas essas divisões aconteceram e quanto a gente pode estudar sobre isso e conhecer mais sobre o Egito Antigo, certo? Mas é válido lembrar por isso dessa divisão didática, por isso que a gente divide, e são os principais tópicos que eu estou trazendo para vocês, e que os principais tópicos que são, sim, cobrados no Enem. Principalmente a gente sabe que menos, e que não é um dos assuntos da Federal, mas que em outros processos seletivos ele também é cobrado. Durante 650 a.C. até 525 a.C., acontece o momento do renascimento saíta, ou seja, é o momento em que os egípcios voltaram a organizar e dominar a região do seu território, mas que foram dominados em 525 pelo Império Persa. Outro assunto que a gente vai conversar durante o passar do tempo. Sobre isso, então, agora chega ao fim o novo Império Egípcio. Algumas relações, algumas partes importantes a gente saber sobre a economia e a cultura. Primeiro, a agricultura, ela é a principal forma de se gerar, a principal forma econômica do Egito Antigo, ou seja, ela é feita e ela é organizada a partir de uma servidão coletiva, ou seja, ela é controlada pela nobreza, controlada pelo faraó, os servos, ou seja, aqueles que deveriam plantar e participar da agricultura, eles eram controlados pelos nobres. Outra coisa, o próprio Egito ele era autossuficiente na agricultura e pela atividade comercial. Então, a partir disso, a partir de uma agricultura muito invejável, ou seja, autossuficiente, tudo que ele utilizava, ele próprio plantava. Então, tudo que ele pudesse se alimentar ou utilizar para a sua própria cultura, podemos falar do papiro, podemos falar das pedras utilizadas para fazer as pirâmides, tudo que era necessário, a maioria das coisas, tudo não, mas a maioria das coisas que eram necessárias, elas eram utilizadas e elas eram já faziam parte do território egípcio. Além disso, então, a partir de uma agricultura bem autossuficiente, a atividade comercial era muito baixa durante o Egito Antigo, principalmente lá no Antigo Império. Durante o Médio e o Novo Império, a comercialização ela cresce em grande número. E além disso, ela era uma economia sem monetarização, ou seja, não existia um dinheiro específico, não tinha grandes valores utilizados dentro do Egito Antigo. Além disso, voltando só um pouquinho, aqui a gente tem um pouquinho das imagens, um pouquinho da demonstração da construção das pirâmides e dessa agricultura. É válido lembrar que o Egito Antigo, ou a sociedade do Egito Antigo, as pessoas elas viviam uma camada estratificada, ou seja, sem imobilismo social, em que a gente pode ver e pode perceber várias camadas sociais, várias camadas da sociedade, em que cada pessoa tinha sua função, mas que pouco existia esse imobilismo, ou seja, pouco existia esse mobilismo social. Quem era escravo ou quem era camponês, artesão, dificilmente passaria a ter alguma outra função dentro da sociedade egípcia, tá? Então isso é uma coisa importante. A gente faz a pirâmide, é um símbolo tão importante dessa estratificação das camadas, mas ela é tão sim muito importante para a gente entender essa sociedade egípcia. Além disso, os monumentos arquitetônicos eles exemplificam as relações estratificadas, mas não só isso. Não só pelo fato dele ser uma pirâmide e da base dessa pirâmide manter o topo da pirâmide, mas na função de se utilizar e de ver que esses monumentos arquitetônicos foram construídos a partir do mando de um faraó, do mando de um poder político em que ele tinha o poder em cima dos seus servos ou dos seus trabalhadores. Então ele era bem dividido a partir dessa forma. Uma imagem muito importante, emblemática para o momento que a gente vive, emblemática que eu acabei encontrando quando eu estava preparando essa aula, em que a gente passa por essa crise do coronavírus e foi feito pelos atuais líderes de Gizé
que colocaram lá stay home, então percebendo que esse monumento tão importante para a história da humanidade, ele também continua lá, mas que é o momento da gente ficar recluso. Enfim, a gente está com tantas informações sobre isso, não quero voltar a esse ponto, porque não quero perder o foco dessa aula que já está chegando ao fim, certo? Então, a construção dessas pirâmides, elas demonstram essas relações estratificadas em que o poder político, o poder do faraó em cima de todos os servos e todos esses grupos sociais que têm suas funções dentro do Egito, fazem com que sejam feitas construções tão imponentes, tão fortes, ou seja, pouco foi se utilizado de escravos para a construção dessa pirâmide, e que é uma pirâmide gigantesca, ou que seja uma construção tão grande, mas que sim, o poder político faz com que as funções mais abaixo, ou que estão abaixo do faraó, pudessem construir algo tão imponente e tão importante para a nossa história, mas tão grandioso, eu diria assim. Então, quando vocês virem por aí historinha de que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, eu tenho a percepção que as pessoas que falam isso esquecem do quanto a inteligência humana, de quanto a força braçal humana e a força política em que quem está no governo, ela se submete e ela faz com que essas pessoas tenham que aceitar o que essas pessoas falam, elas acabam esquecendo disso. Então, quem fala que as pirâmides foram construídas por ETs. Continuando, para não perder o foco aqui, a religião egípcia é uma religião politeísta, como falei para vocês, ela aconteceu uma revolução em um pequeno período do Novo Império, mas ele também, logo que o faraó que colocou em prática o monoteísmo, ele já pós-morte dele, o monoteísmo volta a ser praticado no Egito, e é uma religião antropomórfica, ou seja, em que existe o corpo do ser humano e a cabeça do animal, certo? Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre isso, mas é mais a título de curiosidade, mas ela está muito ligada ao processo de mumificação e à vida pós-morte, porque a mumificação feita em que se acredita da vida pós-morte, ela está relacionada em que você vai ser mumificado porque o seu corpo material ele vai ser utilizado após você voltar à vida, ou seja, na região ou na crendice em que quando você volta à vida você vai necessitar desse corpo, certo? Então ela é também muito influente nessa cultura egípcia, coisa que a gente vê até os dias de hoje, essas múmias que se preservaram com o tempo. E por fim, outra coisa que é muito importante são os 3 tipos de escrita, ou não só os 3 tipos de escrita, mas a escrita egípcia, que eu coloquei 3 tipos de escrita com o passar do tempo que foi se desenvolvendo dentro da civilização egípcia, mas que também elas são muito importantes. Ela é sim um patrimônio histórico da humanidade, em que demonstra essas funções culturais que existiam no Egito, ou seja, a escrita hieroglífica, que ela era mais produzida e feita pelos esqueci o nome. Pelos escribas, voltei ali só para dar uma coladinha, porque eu acabei esquecendo, o professor também tem dessa, certo? Feita pelos escribas, a hierática, que era uma escrita mais nobre, e a democrática, que era um pouco mais ligada à população mais pobre, não pobre, porque quem escrevia no Egito era quem tinha uma função um pouco mais acima dos servos, mas é importante a gente lembrar dessa função, dessa importância da escrita ao Egito antigo, certo? Espero que tenha ficado tudo um pouquinho mais claro, que fique claro e ajude vocês a estudar esse assunto. É um assunto muito importante, de muita relevância cultural, histórica, certo?
se eu for para indicar alguns filmes para vocês, eu indicaria O Príncipe do Egito, que é um filme que está no coração, muita coisa romantizada ali, mas está no nosso coração. Mas continue estudando, continue firme, que as coisas vão melhorar, essa crise vai passar. A humanidade passou por vários momentos de crise e a gente aprende tanto e cresce tanto nesses momentos, certo? Então fiquem bem e um forte abraço, tá bom? Um beijo. E fiquem em casa. Acabei de lembrar que você não pode esquecer isso.